Fala, fiel. Aqui é o No Giro do Timão hoje, e eu preciso conversar com vocês com calma, com responsabilidade, mas também com aquela indignação controlada de quem ama o Corinthians e não aceita qualquer coisa dentro de um derby. O que aconteceu na Neoquímica Arena não foi apenas um pênalti perdido. Foi um episódio que abriu debate sobre critério, postura e até sobre o limite da chamada malícia no futebol. O meia Andrés Pereira, do Palmeiras, não foi denunciado pela Procuradoria do TJDSP pela atitude antes da cobrança de pênalti do nosso camisa 10, Memphis Depay, no clássico válido pelo Campeonato Paulista. Todo mundo viu o que aconteceu. Antes da cobrança, Andrés passou o pé repetidas vezes na marca da Cal. Logo depois, Memphis escorregou e mandou a bola para fora. O lance foi analisado internamente pelo tribunal, o procurador responsável avaliou as imagens, mas decidiu que não havia enquadramento para denúncia no Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E, na lista oficial de julgamentos divulgada, o nome do jogador não apareceu. Agora, eu preciso separar emoção de análise, porque aqui no canal a gente fala com o coração, mas também com responsabilidade. Juridicamente, o entendimento foi de que não houve infração disciplinar. Mas isso não impede que a gente discuta o impacto esportivo do lance. Um pênalti não é apenas uma batida forte no gol. É gesto técnico, é equilíbrio, é estabilidade do pé de apoio. Quando a superfície é alterada segundos antes da cobrança, existe interferência direta na execução. Isso não é teoria conspiratória, é análise objetiva do fundamento do jogo. E em clássico, um detalhe muda tudo. Se o Corinthians empata aquele jogo no primeiro tempo, a dinâmica muda completamente. O rival precisaria se expor mais, a torcida empurraria com outra energia, o controle emocional da partida poderia virar para o nosso lado. Mas o empate não veio, e o jogo seguiu outro roteiro. Ao mesmo tempo, o tribunal denunciou o atacante Luigi por conduta antidesportiva após chutar a bola em direção à torcida, e também denunciou o técnico Abel Ferreira por desrespeito à arbitragem após expulsão aplicada por Rafael Claus. Ou seja, houve atuação da justiça desportiva em outros episódios do mesmo clássico. Isso mostra que não houve omissão total, mas interpretação caso a caso. O que me preocupa, como torcedor e como alguém que analisa o Corinthians de forma estratégica, é o precedente que fica. Se alterar a marca da Cal não gera consequência disciplinar, qual é o limite da catimba? Onde termina a provocação psicológica e começa a interferência direta no jogo? Esse é um debate importante para o futebol brasileiro como um todo. Mas eu também olho para dentro de casa. O Corinthians precisa estar preparado para esse tipo de cenário. Derby é guerra mental, é pressão psicológica, é jogo de detalhe. Nosso elenco precisa de maturidade para não se abalar com provocações e, ao mesmo tempo, ter frieza máxima na execução. Memphis errou. Errou. Grandes jogadores também erram. A diferença está na resposta depois do erro. E isso vale para o time inteiro. No curto prazo, o impacto foi claro e perdemos a chance de mudar o rumo do clássico. No longo prazo, o episódio reforça a necessidade de o Corinthians ser forte não só tecnicamente, mas institucionalmente e emocionalmente. A diretoria precisa acompanhar de perto esses movimentos, entender os limites, agir quando necessário e proteger o clube dentro das regras, sem vitimismo, mas com firmeza. Eu sei que a Fiel ficou indignada. Eu também fiquei. Ver um lance decisivo ser influenciado por um detalhe desses dói. Mas eu não vou transformar isso em discurso vazio. Prefiro transformar em aprendizado. O Corinthians precisa evoluir mentalmente para superar qualquer adversidade, seja erro próprio, seja provocação adversária, seja decisão controversa. Como torcedor do Corinthians, eu vou ser muito sincero com você. Na hora do lance eu fiquei indignado. Porque clássico já é tenso por natureza, e quando eu vejo um jogador adversário mexendo na marca da Cal segundos antes da cobrança do nosso camisa 10, eu sinto que houve uma interferência clara no momento mais decisivo do primeiro tempo. Não é vitimismo. É sensação de injustiça dentro de um detalhe que muda jogo. Mas ao mesmo tempo, respirando fundo e analisando com frieza, eu também entendo que o futebol brasileiro sempre teve esse componente de provocação, de catimba, de jogo psicológico.
O tribunal decidiu que não houve infração disciplinar no caso de Andréas Pereira, do Palmeiras, e juridicamente eles devem ter seguido o que está previsto no regulamento. A questão é que nem tudo que está dentro da regra escrita está necessariamente dentro do espírito esportivo que a gente espera. Como corintiano, o que mais me incomoda não é nem a decisão do TJD em si. É o impacto que o lance teve. Se o Corinthians empata aquele jogo, a atmosfera muda, o clássico ganha outro ritmo, o psicológico do adversário é pressionado. E o fato é que nosso jogador escorregou e perdeu o pênalti. Isso pesa. Agora, também preciso ser justo, o pênalti é responsabilidade do cobrador. O Memphis Depay é experiente, já decidiu jogos grandes na Europa, e infelizmente errou. A catimba pode ter influenciado, mas a execução final ainda depende do atleta. E grandes jogadores precisam estar preparados para qualquer cenário. Como torcedor, eu não quero transformar isso em teoria conspiratória. Eu quero que o Corinthians use isso como combustível. Derby se ganha com mentalidade forte. Se o adversário usa o jogo psicológico, a gente precisa estar um passo à frente emocionalmente. Então minha opinião é a seguinte: eu acho que foi antiético, sim. Acho que interfere no espírito do jogo. Mas também acredito que o Corinthians precisa ser mais forte que isso. Não podemos depender de tribunal, de julgamento ou de revisão. Precisamos resolver dentro de campo, com frieza e maturidade. Agora eu quero saber de você: você acredita que deveria ter havido denúncia contra Andréas ou entende que foi apenas jogo psicológico dentro das quatro linhas? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião é fundamental. E se você valoriza análise séria, apaixonada e responsável sobre o Corinthians, já se inscreve no canal, deixa o like para fortalecer a nossa voz, ativa as notificações e continua acompanhando no Giro do Timão hoje, porque aqui a informação vem com emoção, mas também com compromisso com a verdade. Vai, Corinthians!